Se você já parou para pensar na situação que acompanhamos em Hazbin Hotel, já deve ter percebido que, apesar de ser algo extremamente sério e preocupante, o extermínio em sua grande maioria não passa de uma tremenda brincadeira. Galera, a Gameshark simplesmente enlouqueceu e criou uma rifa cujo primeiro prêmio é um PS5, o segundo é um PS4 com um jogo e o terceiro são R$1000 em vale compras. E cada número custa só 25 centavos. Mas chefinho, e se eu não quiser os prêmios? Sem problema, meu caro amigo, porque se você não quiser os prêmios, você pode pegar o valor deles em dinheiro no Pix. O quê? O que foi que você disse? Será que eu escutei direito? Sim, meus caros amigos, se vocês não quiserem o prêmio, podem simplesmente pegar a grana e fazer o que bem quiserem com ela. E também, se você pegar um dos 4 números premiados, que eram 5, mas um já foi, você ganha na hora 200 pila em vale compras ou 200 pila no Pix. Então aproveita, vai pegar seu número e boa sorte na premiação. Dito isso, de volta pro vídeo. Ao longo da primeira temporada, Hazbin Hotel nos apresentou diversos pontos interessantes para serem analisados. E dentre eles, um dos mais interessantes acabou por ser os exterminadores e os extermínios em si. Sendo praticamente um feriado cruel, o dia do extermínio acontecia de ano em ano, sendo o momento no qual diversos anjos específicos desciam do paraíso com um único intuito: matar todos os pecadores que conseguissem antes que o prazo acabasse e eles tivessem que voltar ao paraíso e seguir com suas vidas até o ano seguinte. Para quem olha de fora, o extermínio poderia sim parecer algo sério e bem válido. Afinal, levando em conta que o inferno sofre de superpopulação, é fácil chegar na conclusão de que, caso se rebelasse contra o paraíso em algum momento, a questão numérica seria um problema a se considerar, e por conta disso, o paraíso optaria por reduzir o número dos inimigos para prevenir uma futura revolta. O problema desse pensamento é que essa parece ter sido a primeira decisão tomada e após isso, ou até mesmo antes disso, nenhuma outra opção sequer chegou a ser considerada. É melhor se mandarem logo antes que eu provoque um holocausto nuclear bem aqui, seus babacas. Vamos embora. Vamos parar um instante e pensar no que a série nos apresentou desde o começo. Os pecadores, uma vez caídos no inferno, ficam presos no Anel do Orgulho e não podem procriar por serem todos estéreis. Pelo menos até onde todos sabemos desde muito tempo atrás. A questão interessante aqui é que na época do piloto nós não sabíamos muito sobre o extermínio, mas antes da primeira temporada da série ser lançada, algumas informações nos foram sendo reveladas. E a mais interessante delas, juntamente com o fato de que os exterminadores não se importavam de deixar as armas jogadas por aí após o extermínio, era o fato de que os exterminadores gostavam do que faziam, tendo o dia do extermínio quase que como um esporte. Pois é, alguns curtem jogar futebol com os amigos, outros preferem o bom e velho Mario Kart, mas esses caras aqui não. Eles têm um gosto bem mais refinado. Eles preferem se reunir uma vez por ano para cometer um belo de um massacre. E sinceramente não duvido que fariam isso mais vezes por ano se pudessem. Um ano é demais, por isso eu venho mais vezes. Sei que não deu pra sentir, a gente volta em 6 meses. Eu posso... E sendo bem sincero, eu não duvido que se pudessem fariam isso mais do que uma vez por ano. Sério, só olhem pra cara de empolgação deles no começo do extermínio. É isso aí, galera, vamos botar pra foder. Ah sim, e aqui entra um ponto bem interessante. Todos os exterminadores, tirando pelo Adão, são mulheres. Então aqui fica a dica, cuidado ao irritar um anjo, porque se ela for uma exterminadora, ela pode facilmente te matar não uma, mas 2 vezes. Você tá uns 100 anos adiantado pra começar a me desobedecer! Não vale a pena, Meima. Eles não chamam sua mãe de pimenta vermelha sanguinária por nada. Você vai vir jantar agora, né? Só com isso a gente já vê que existe algo problemático com o paraíso, especialmente com as exterminadoras. E por mais que aqui já desse pra dizer que os extermínios eram praticamente um jogo pra essas doidas aqui, ainda tem mais 2 pontos que valem muito a pena mencionar: modo de agir e consequências. Tem sempre consequências. Começando pelo modo de agir das exterminadoras, ele realmente possui muitas falhas, sendo a primeira delas o desleixo com as suas armas. Desde o início do piloto, ver que os anjos deixavam uma quantidade considerável de armas para trás já era algo bem preocupante. Mas nesse caso, poderia haver sim um motivo bem plausível e até cruel por trás de tal ação.
que seria permitir que os pecadores matassem uns aos outros ao longo do ano e assim, por conta própria, diminuíssem, mesmo que em menor quantidade, a população do inferno. E sendo bem honesto, é um ponto válido a se levar em conta quando a gente considera coisas como guerras de território, máfias, saqueadores e overlords. Fora todo o resto, incluindo os canibais. E eu sei o que estão pensando, vocês vão me refutar, mas não se preocupem, eu vou refutar a mim mesmo, porque essa história muda completamente de figura quando se descobre que os anjos podem ser mortos pelas próprias armas. Chefinho, você acabou de dar um argumento só pra se auto-refutar? Sim, meu amiguinho, exatamente isso. Eu sei, parece imbecil e... na verdade é meio imbecil mesmo. Esse detalhe aqui muda tudo. E a pior parte disso é que nós nem ao menos sabemos quantos anjos sabiam de tal informação. E quando a mesma é abordada, ela acaba criando um tremendo furo de roteiro. Roteirista preguiçoso. O maior exemplo disso tá no episódio 7, onde na dublagem original a Charlie fala pra Veg que a Carmilla sabe como ferir os anjos, e a Veg responde que nem sabia que isso era possível. O que sim, parece um furo de roteiro gigante, uma vez que a própria Veg teve seu olho arrancado por uma lâmina angelical e as asas arrancadas por pura força bruta. Angelical, mas ainda assim pura força bruta. Pecadoras como você não têm lugar no paraíso. E para aumentar ainda mais o tamanho do buraco, o próprio Adão parece surpreso ao ver que anjos podiam ser feridos e mortos por armas angelicais. Então sim, esse ponto é um tremendo furo de roteiro em diversos momentos. Mas se desconsiderarmos isso, o mais provável é que poucos anjos soubessem de tal informação. Dentre eles, muito possivelmente a Sarah sabia, e ela deve ter optado por não falar nada. E muito possivelmente ela não esperava que os exterminadores fossem deixar as armas deles para trás durante anos. Eu estou cercado de idiotas. E sejamos sinceros, mesmo que ela soubesse, ela não devia esperar que em algum momento alguém fosse realmente revidar. E é aqui que entra mais um ponto interessante, a atitude das exterminadoras. Todas sempre agiram como se fossem, deixando diversas aberturas no seu combate e não se preocupando em se machucar. E como todos no inferno acreditavam que os exterminadores não podiam ser mortos, ninguém jamais revidava, o que por consequência perpetuava a crença de que não tinha como matar um anjo exterminador. Mas tudo isso mudou quando a Carmilla colocou a própria vida em risco para salvar as suas filhas. A intenção dela era bem clara, se sacrificar para ganhar tempo para que suas filhas se salvassem. Mas, para surpresa dela e de todos no inferno, ela foi capaz de matar um anjo, descobrindo assim a fraqueza deles por puro acidente, mudando as regras do jogo. O que você fez? Nivelei o jogo. Durante anos, as exterminadoras foram desleixadas, atacavam sem pensar e aparentemente levavam o extermínio mais como uma brincadeira, como diversão, do que como um trabalho que devia ser feito. E todos os descuidos que cometeram, somados com suas atitudes e pensamentos, acabaram levando à morte da primeira exorcista e, por consequência, a de diversas outras e a do próprio Adão no episódio 8. Meus filhos da puta! Aí, tem um negócio aparecendo no seu peito aí. Lift! E se nesse ponto ainda vai ter alguém maluco bastante pra tentar defender esses exorcistas, me responde uma simples pergunta, meu caro ou meus caros malucos. Como carambas a Carmilla teria conseguido matar um exorcista se não fosse pelo material das armas que eles mesmos, ou no caso elas mesmas, deixaram pra trás durante diversos extermínios? Porque vale lembrar, os sapatos de lâmina dela foram feitos a partir de uma arma angelical. Beleza, agora que já falamos do modo de agir, vamos ao ponto das consequências do extermínio. Ou melhor, do pensamento que não haveriam consequências. Eu avisei que ia ter consequências. No episódio 6, a Sarah fala que nunca teria concordado com as atividades anuais do Adão e da Lute se pensasse que elas trariam problemas para o paraíso. E isso fala muito sobre como a Gran Serafim pensa, porque ela deu a entender que se um literal massacre anual causado por psicopatas alados não trouxer consequência nenhuma para ela ou para o seu reino, então não haveria problema nenhum. Não me parece ser muito cristão. Pensar que a líder do paraíso não considerou nenhuma outra alternativa é algo extremamente preocupante. Ainda mais quando vemos que ela sabia que aquilo era algo errado.
Afinal, se ela tivesse certa e os demais seres do paraíso pensassem como ela não teria por que esconder a existência dos extermínios de todos, com exceção daqueles que o causavam. Lembra que os serafins têm apenas uma regra. Ninguém além dos exorcistas pode saber dos extermínios, eu tô ligado, tá bom. Até onde se sabe, a Sarah nunca considerou uma alternativa pacífica, chegando ao ponto de a filha do próprio diabo optar por tal alternativa. Ela possivelmente teria tentado se soubesse que era possível, mas ela não tentou. E é até irônico dizer, mas a filha de Lúcifer teve mais fé nas almas humanas, teve mais fé na redenção das almas dos pecadores, do que um anjo de alto escalão. A filha do diabo teve fé aonde um anjo de alta patente não teve. É irônico. A Sarah foi, querendo ou não, a maior responsável pelos extermínios e uma das maiores responsáveis por terem virado a desgraça que viraram. Afinal, mesmo que a ideia não tenha partido dela, aparentemente tendo partido do Adão e da Lute, e que a Sarah não parecesse ser a maior fã dos extermínios, se referindo a eles como atividades anuais e nem ao menos os supervisionando, ela foi quem deu a permissão. Então, querendo ou não, ela tem a maior parcela de culpa nessa história. E a culpa é toda sua! Você vai fazer o quê, Bug? E aqui também vale mencionar, se a Sarah realmente não supervisionava os atos dos anjos durante os extermínios, então grande parte da responsabilidade pelas mortes do episódio 8 acaba caindo na mão dela. Porque se ela sabia que armas angelicais podiam matar anjos, ela devia ter ordenado que nunca deixassem nenhuma arma para trás. Afinal, mesmo que com elas no inferno os pecadores pudessem matar uns aos outros, elas também tornavam possível a descoberta da mortalidade dos anjos e assim o início de uma verdadeira guerra entre o céu e o inferno. Que o massacre comece! Fora que se ela ficasse de olho e comandasse como uma líder tática, exigindo que os exterminadores levassem tal dia a sério, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Mas no fim, o líder das exterminadoras era o Adão, alguém que lutava de maneira desleixada, levando tudo como um jogo. Pelo menos até perder a paciência, aí a história era outra. Deixa que eu te mostro como se tira o sorriso dessa cara, porque o rádio já morreu! O que foi isso? Fudeu! No fim, as exterminadoras eram destreinadas, despreocupadas e desprotegidas. Pelo menos com relação à missão que elas tinham que executar. E ainda assim, elas agiam como se fossem... Como única defesa, elas tinham a crença dos seus inimigos. Crença essa que por conta dos seus próprios atos descuidados, uma hora ou outra iria cair por terra. No fim, foi a falta de atitude da Sarah, somada com a liderança ruim do Adão e a arrogância das exterminadoras, que fez com que o dia do extermínio deixasse de ser um trabalho sério e se tornasse apenas um momento de diversão pelo qual elas ansiavam o ano todo. Eu esperei um longo tempo por este momento. Originalmente, o extermínio até podia ser algo sério, mas com o tempo ele deixou de ser isso. E agora que o inferno sabe que pode e com certeza vai revidar, o paraíso tem duas opções: lutar a sério ou aceitar que daqui pra frente o inferno os teme muito menos e tem como revidar. No fim, se a real intenção da Sarah era realmente evitar uma revolta, ela pode até ter conseguido no passado, caso uma realmente fosse acontecer. Mas infelizmente, o resultado das suas decisões pode levar a um conflito entre o céu e o inferno e por consequência a morte de diversas almas. E querendo ou não, grande parte da culpa por cada alma perdida vai ser dela. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e eu deixo a pergunta. Acham que com o tempo o extermínio realmente virou uma brincadeira para as exterminadoras ou que tal ato ainda era levado a sério? Deixa aí nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust e até a próxima brincadeira.